e nunca há de falhar o teu amor para conosco, Pai. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente Deus nas nossas vidas, Pai. Obrigado pelo teu amor e pela tua fidelidade, Pai. Obrigado porque nós temos a liberdade de ofertar o nosso melhor diante de Ti, Pai. E o Senhor que sonda cada coração, conhece as nossas intenções diante de Ti, e sabe aqueles que querem propagar o Teu reino, Pai, para que alcance a vida daqueles que estão perdidos no pecado, mas que podem ver a Tua maravilhosa luz, Pai, através da internet, através de pessoas, através de missionários, homens e mulheres espalhados por cada canto deste país e das nações afora, Pai. Gratos somos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Fala conosco essa noite, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, podem sentar, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor, amém, queridos. Eu vi o pastor Valberto chegando ali, aí conversando ali. Veio pregar, pastor? Não, vim por pressão no pregador. Pensa na responsabilidade. Fiquei com a mão gelada. Mas você quer que Deus vai falar com você nessa noite? Diga amém. Amém, queridos. Queridos, hoje nós vamos meditar um pouco sobre a fonte do crescimento. João 3, versículo 5, diz o seguinte: respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Esse ano, querido, nós estamos no ano do crescimento na Cibapa. Nós vamos ter a Casa do Julgamento e creio que com esse evento nós vamos viver coisas surpreendentes, coisas grandes. Mas nós devemos estar prontos, nós precisamos constantemente retornar à origem de todas as coisas. Nós devemos saber qual é a fonte do crescimento. O que que faz com que nós cresçamos, o que que faz com que a igreja cresça, qual a fonte que faz com que nós nos amadureçamos. Queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta no livro de João. Nós vamos navegar um pouco no capítulo 1 e no capítulo 3, especificamente João 3. João 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Cremos em um Deus que é fonte inesgotável de todas as coisas, que sacia a nossa sede. Nós cremos num Deus que sacia a sede de homens e mulheres, de crianças. E você precisa entender qual é o tamanho desse Deus, qual é o tamanho do poder desse Deus que opera em sua vida. Nós devemos parar de buscar em fontes que não produzem frutos. Fontes que nos levam muitas vezes à frustração, nos levam muitas vezes à morte, enfraquecimento, até a morte. Nos causa decepção, nos causa muita dor. Mas que às vezes a gente busca essas fontes. E a gente vai falar um pouco sobre esse perigo, sobre esse risco. Jeremias 2, versículo 13, diz que o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Está aí uma fonte que a gente busca muitas vezes e é muito perigosa. A nossa autossuficiência. Muitas vezes nós buscamos superar as nossas dificuldades, as nossas lutas, na nossa própria capacidade, na nossa intelectualidade, no nosso dinheiro, nos nossos bens. Às vezes a gente se estriba no nosso próprio conhecimento e a gente se frustra, porque tudo que a gente faz não prospera. A gente não consegue entender por que não dá certo. Por que fulano, o lar dele é abençoado, por que a casa dele é próspera, por que o marido é uma bênção, a esposa é uma bênção, e não é realidade na minha vida. Eu frequento a igreja, vou à quarta-feira no culto, vou ao domingo, estou participando de todas as atividades, mas por que eu não tenho crescido em tal área? Por que eu não tenho crescido no relacionamento? Por que eu não tenho crescido na minha vida espiritual? Porque às vezes a gente se estriba no nosso próprio conhecimento, e é uma fonte seca, é uma fonte que produz nada. Por isso que às vezes a gente não vê as coisas acontecerem na nossa vida. O amor de Deus é suficiente para permitir que a água pura jorre sobre as nossas vidas, amém, queridos? E essa é a fonte para o seu crescimento, é Jesus Cristo.
Não se estribe no que você tem, não se estribe na sua capacidade, não se estribe no seu conhecimento, no seu dinheiro, nos seus recursos. Não vá buscar na fonte de outra pessoa, de homens. Não baseie a sua espiritualidade naquilo que você vê no seu marido, na sua esposa. Isso é pessoal. O seu crescimento com Deus é pessoal. Isso não é por osmose. Isso não vem de forma imposta. Você tem que buscar. Salmo 36, versículos 8 e 9 diz que eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Eis a fonte, queridos. É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O mais importante, querido, é que sua bondade, sua provisão e seu amor não podem ser conquistados nem comprados. Não vem de nós, vem de Deus. Então perceba que você não pode perder aquilo que você não tem. A salvação é dom gratuito de Deus. O crescimento é Deus quem dá. Isso é espiritual, isso é mistério de Deus. Ontem nós estávamos no curso do SEBESP, Formação Bíblica Ministerial, e a gente estava falando justamente sobre isso. A decisão é sua, mas o crescimento vem de Deus. Isso é mistério, isso é espiritual. Mas você tem que tomar a decisão. Você não pode impedir esse amor de Deus. Você não pode impedir esse amor de Deus. Você pode até resistir a Ele, mas impedir não, porque o amor de Deus é pelo mundo, pela humanidade. E esse amor é por você. Deus se fez carne, viveu entre nós, morreu por mim e por você. Mas você pode resistir a esse amor se você não quiser. Como você pode perder algo que não é seu? Cuidado com o hábito de sentir-se rejeitado, querido. Às vezes isso soa como uma proteção. Temos a reação destruidora de nos esconder, nos intocar. Tem aquela área da nossa vida que a gente não quer que ninguém mexe. Tem aquela área que a gente coloca uma máscara. E as outras áreas, sim, o pastor fala, o líder fala, o irmão fala. Mas nessa área aqui eu não quero que ninguém toque. A gente se esconde, porque a gente não quer expor a nossa realidade. A gente quer viver o irreal, aquilo que não é verdadeiro. E quando nós estamos na luz, a luz tem que brilhar em nós. Não pode haver trevas. Não pode haver nada oculto na nossa vida. Deus é o nosso refúgio. Deus deve ser o seu refúgio. Não é a sua casa, não é a sua autoconfiança, não é aquilo que você tem, mas é Deus. Se refugie nele. E onde você estiver no Senhor, a luz vai brilhar sobre você e aquilo que há de escuridão, de treva, vai ter que dissipar. Porque onde há luz, as trevas não podem prevalecer. Max Lucado diz que Deus ama você com um amor sobrenatural. Você não pode ganhá-lo sendo simpático. Você não pode perdê-lo também sendo antipático ou um perdedor. Mas você pode ser cego o suficiente para resistir a esse amor. É decisão, depende de você. No começo de tudo, querido, é nascer de novo. E ontem a gente estava falando também sobre isso, sobre nascer de novo. O Senhor Jesus se fez carne, o próprio Deus se fez carne, passou pelo nascimento humano, concebido pelo Espírito Santo, a Virgem Maria. E esse foi o processo de Deus vir a nós para nos resgatar do cativeiro que a gente vivia. A nossa ida para o céu é um caminho inverso. Nós temos que nascer de novo. Olha que interessante. Não é nascer da carne, porque quem nasce da carne é carne, mas é nascer da água e do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus quem opera em nós esse nascimento. Cabe a nós a decisão. Mas isso é espiritual, isso é sobrenatural. Inicia um tempo em sua vida na qual as situações pelas quais vivia não mais acontecerão. Os temores, pressões e medos não serão fatores que paralisarão você e sua história. Quando você está em Cristo, querido, eu falei isso hoje, inclusive, para uma pessoa, você não está livre de problemas. A Bíblia diz que nesse mundo a gente passaria por aflições, mas nós devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Mas a forma como nós lidamos com os problemas é diferente. A forma como nós lidamos com as dores é diferente. Se você nasceu de novo,
as suas práticas pecaminosas ficaram para trás, e você começa uma nova caminhada com Cristo, e as dores que ficaram, as mágoas que ficaram, o próprio Deus restaura em nós. Ele cura, Ele afaga, Ele cuida, Ele restaura, para produzir em nós crescimento. Os corações recém-nascidos, queridos, nascem do céu. Olha que frase interessante. As oportunidades de recomeçar estão nas mãos de Deus. No céu, toda a vida é preservada. Se você confessar seus pecados, se você mudar suas atitudes, saiba que o Senhor, Ele é Senhor para perdoar pecado, para sarar a terra, para restaurar aquilo que está quebrado, aquilo que foi perdido, e fazer de você uma nova criatura. Te levantar, te erguer e conduzir no caminho que deve seguir. Nascer de novo, querido, não é quem teria imaginado que Deus começaria consigo mesmo. Nascer de novo. O próprio Deus nasceu para se revelar a nós. Padeceu em nosso lugar. Hoje a gente vê no mundo muçulmano, no mundo árabe, na Ásia, pessoas sofrendo e padecendo pelo amor de Cristo, sendo perseguidos, sendo mortos, e nós temos a liberdade de cultuar o nosso Deus. Graças a Deus por isso. Nós temos a liberdade de estarmos aqui hoje para falarmos desse amor, para glorificarmos a esse Deus. Mas sabe que nem sempre foi assim, e chegará um dia que não será assim. Mas nós temos que decidir hoje estar do lado de Cristo. Nós temos que decidir hoje, nesta geração, fazermos diferença, para que a nossa descendência tenha firmeza na decisão que tem que tomar. Nós temos que deixar uma herança, um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, do que Deus fez em nossa vida, do que Deus fez por nós e do que Ele vai fazer na vida deles. Porque eu digo com certeza que eles enfrentarão dias talvez mais difíceis do que os nossos, em todas as áreas. A natureza, na área sentimental, os relacionamentos, e nós temos que deixar um legado para os nossos filhos, e isso passa pela nossa decisão. Nascer de novo é você experimentar algo sobrenatural na sua vida, é você experimentar Deus conduzindo a sua vida. A Bíblia diz que não mais eu vivo, mas é Cristo quem vive em mim, e esse é o novo nascimento. Para crescer no Espírito é preciso nascer de novo, João 3,7. E a história que veremos hoje, ela fala de Nicodemos. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. O texto é um pouco longo, mas é muito interessante. A partir do versículo 1. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo? O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Tu és líder, você faz parte do Sinédrio e não entende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se eu vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas de Deus. Nicodemos, que ele era um fariseu, ele pertencia ao Sinédrio, ele era um homem que conhecia tudo de religião. Talvez você se identifique com Nicodemos. Mas ele teve necessidade de conversar com Jesus. E ele falou: Senhor, à noite, ele foi na calada da noite, porque ele sabia que ele seria censurado pelos seus pares, ele sabia que ele seria perseguido de alguma forma por ele ir conversar com o Rabi, com Jesus. E ele falou: mestre, o senhor fala da parte de Deus, porque não pode ser de outra forma. Como é que eu faço para entrar no céu? E o Senhor Jesus falou para ele: você é um cara líder, você é um religioso, você é um mestre da lei e não sabe como é que isso funciona? Você tem que nascer de novo. E ele não compreendeu aquilo, porque quem é nascido de carne entende as coisas da carne, mas para você entender as coisas do céu, você tem que ser nascido do Espírito. E é isso que o Senhor está falando para nós nessa noite. Nós temos que nascer de novo, independente da nossa caminhada para a igreja, independente da nossa religião, independentemente do nosso tempo de cristianismo. Padre Fábio, ele falou que nós vivemos aqui um cristianismo onde Cristo não é o centro desse cristianismo. E isso não é só na igreja católica, muitas vezes nós vivemos isso na igreja evangélica também. Essa decisão ela é pessoal, querido. Você pode frequentar a igreja a vida toda e não nascer de novo, não ser nascido de novo. Você pode. Mas você pode tomar uma decisão hoje, se você se identificar com essa mensagem, e pedir para Deus vir trabalhar na sua vida para que você se torne uma nova criatura, para que você se torne como alguém que nasceu de novo. Aquele mestre da lei queria perguntar para o Galileu qual era o segredo para se obter a vida eterna. Hoje talvez você tenha entrado sozinho aqui. Uma mãe, quando chega numa maternidade com a barriga grande para ganhar um bebê, ela chega e tal, e passa por um processo, tem a luz, e ela sai com o bebê no colo. Esse processo de nascimento, ele é extremamente espiritual, é algo misterioso, esse crescimento do feto e esse nascimento. Talvez você saia daqui hoje acompanhado, talvez você entrou sozinho, talvez você entrou frustrado com alguma situação, talvez você entrou aqui procurando uma resposta para o seu contexto, para o que você está vivendo. E você pode sair daqui acompanhado por Jesus Cristo. Basta que você decida isso nessa noite. Precisamos da força e do milagre de Deus para nascer de novo. Hoje Ele quer ter o privilégio de te fazer como filho, que você o reconheça como pai. Nicodemos diz: como pode ser isto? E a base de tudo foi o amor que Jesus demonstrou pela humanidade, que Deus demonstrou pela humanidade, enviando o seu Filho em nosso resgate. A sobrenatural experiência de nascer de novo, genuinamente e espiritualmente, traz para a sua vida caminho para um pleno crescimento, pois com isso você recebe, primeiro, o entendimento do poder soberano de Deus. João 3, versículo 4, diz o seguinte: perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe. Parece até irônico a forma como Nicodemos colocou, mas é a forma como ele enxergava, forma natural. Talvez é a forma como você está enxergando a sua caminhada hoje, a sua religião. Não tente reviver uma vida morta, querido. Não tente remendar algumas coisas na sua vida. Você tem que romper com o seu passado. Você tem que romper com aquilo que te prendia no pecado. Você tem que romper com aquilo que te distancia de Deus, para que Deus possa operar o milagre dele na sua vida. Cresça na dimensão da perspectiva do reino. João 1, versículos 12 e 13 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você recebe também, querido, liberdade no Espírito Santo, quando você faz essa decisão.
João 3, versículo 8, diz que o vento sopra para onde quer, você o escuta, mas você não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Se você é nascido de novo, quem conduz a sua vida é o Espírito Santo de Deus. As suas decisões, elas são pautadas pela palavra de Deus. Aquilo que você fizer, aquilo que você falar, é respaldado pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Se você é nascido de novo, palavra de maldição não sai da sua boca. Se você é nascido de novo, você produz vida. Porque quem tem vida, produz vida. Quem tem morte, produz morte. Para você influenciar uma pessoa, você que é líder, você pode influenciar para uma coisa positiva ou para uma coisa negativa, depende daquilo que você tem. A Bíblia diz que a gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. E a gente tem que encher o nosso coração, nós temos que encher a nossa vida da palavra de Deus, dos mistérios de Deus. Você tem tudo o que é necessário para crescer. João 1,16 diz que todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. E é isso que nós temos que pedir a Deus, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento dEle. Em quarto lugar, querido, o amor, você recebe também um amor capaz de suportar todos os obstáculos. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há amor maior do que esse, querido. E o que a gente vai fazer com essa verdade? Se você chegou aqui hoje, talvez sem conteúdo bíblico, se você chegou aqui hoje, talvez falando para Deus, Senhor, eu não conheço a Bíblia, comece por esse texto, avalie esse texto, palavra por palavra, medite nele e peça para Deus operar na sua vida através do amor dele. E se você chegou aqui hoje com excesso de conhecimento, com autossuficiência, faça o retorno, medite nesse texto e perceba o amor de Deus pela sua vida, porque talvez você pode estar preso na sua autoconfiança, na sua autossuficiência e não está deixando o primeiro amor tomar conta de você, o amor de Deus operar em sua vida. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vença as barreiras que te impedem de crescer. Só você pode, querido, ninguém mais pode fazer essa decisão por você. Você pode orientar o seu filho no caminho em que ele deve andar. Olha só, você tem que conduzir o seu filho, indo com ele e ensinando o caminho que ele deve andar. Mas vai chegar um certo dia, um momento que ele vai ter que fazer essa decisão. Talvez você foi conduzido neste caminho e você está protelando essa decisão. Talvez você não foi conduzido nesse caminho, mas você sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida. Para que você está aqui hoje? Você sabe que você tem que passar por um novo nascimento. E você não pode protelar isso. Você não pode deixar para um outro momento. Em quinto lugar, querido, você recebe convicção para cumprir o seu propósito de vida. João 3,21 diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Crescer, querido, pressupõe cumprir os desígnios de Deus, que Deus nos dá como prova de seu amor. Ele confia em nós e espera que pratiquemos obras tão verdadeiras e reais que a luz do seu poder testifique isto. Se você confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, as suas obras têm que ser condizentes com aquilo que você fala. Como pode uma árvore boa dar frutos maus? Você conhece a árvore pelos frutos que ela produz. Eu não estou aqui para julgar você, se você é ou se você não é um salvo, se você nasceu ou não nasceu de novo. Mas eu estou aqui para despertar você nessa noite, para pensar sobre a sua caminhada. Como anda a sua vida? Você está preso em alguma situação de pecado? A Bíblia diz que aquele que confessa pecado e deixa, ele alcança a misericórdia de Deus. E esse nascimento de novo, esse nascer de novo, ele passa pela confissão de pecados, passa pelo arrependimento. Mas como nós aprendemos no CBSP ontem, não é o arrependimento de forma racional apenas, mas é a conversão. Existem pessoas convencidas do Evangelho, pessoas que vivem na igreja, mas são convencidas de que Jesus é Deus, são convencidas de que tem que mudar, mas há uma diferença de um crente convencido e um crente convertido. O crente convertido, ele passa por esse convencimento. Você reconhece a sua fragilidade, você reconhece a sua natureza e você muda os seus comportamentos. O crente convertido é aquele que muda a direção da sua vida. A conversão, ela
passa pela metanoia, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de pensamento. Muitos são convencidos do Evangelho. Muitos são convencidos de que é certo ir para a igreja. Muitos são convencidos de que Jesus é Filho de Deus. Mas viver a santidade, buscar a santidade sem a qual ninguém verá a Deus, isso é para aqueles que são nascidos de novo. Isso é para poucos, querido. A Bíblia diz que a porta é estreita. Poucos passarão por ela. Avance em seu chamado e promova ambientes de crescimento na sua vida. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, onde você estiver. Revele a sua identidade de filho de Deus. O que afronta Satanás, o que afronta o mundo das trevas, não é o quanto você fala de Deus, não é talvez nem milagres que você realize, cura que você faz, mas a sua identidade de filho de Deus. Quando Jesus foi tentado pelo Satanás, a coisa que ele perguntou foi: se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus, você é nascido de novo. Nós somos nascidos de novo, querido. E nós somos, não se engane, não se iluda, nós somos afrontados todos os dias pelas hostes do mal. O inimigo das nossas vidas, ele quer nos derrubar, ele quer nos atingir na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Mas se nós somos nascidos de novo, nós temos um leão de Judá que nos guarda, que nos protege. Os anjos do Senhor são acampados ao nosso redor para nos livrar de toda seta, todo dardo. Nós temos que tomar posse disso. Nós temos que viver isso em nossa vida. Nós temos que decidir hoje romper com o pecado. Todo dia o pecado vem, as propostas vêm, as tentações vêm, mas nós temos que decidir estar do lado de Deus. Nós temos que pedir a Deus para que o Espírito Santo nos conduza em todas as decisões da nossa vida. Tudo que nós formos fazer, seja do trabalho, em casa, seja nos relacionamentos, nós temos que ser orientados pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós fizermos com a nossa própria capacidade humana, a Bíblia diz que é como se nós estivéssemos cavando cisterna, mas que essas cisternas são rachadas e não retêm a água. Todo o dinheiro que você ganha com o seu esforço humano, sem a fidelidade a Deus, é como se você estivesse colocando num saco furado. Você não vê a prosperidade, porque prosperidade não é apenas você ter muito dinheiro. Prosperidade passa pela ausência de necessidade. Prosperidade reflete no seu lar, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seus parentes. A alegria, a paz de espírito que habita em você. E isso passa pela fidelidade com o nosso Deus. Primeiro passo, querido, reconheça as suas necessidades de água limpa, de experimentar um amor tão grande capaz de fazer um novo homem e uma nova mulher. Nós devemos renascer nesse ambiente de graça, ambiente de paz, que só o Senhor pode nos proporcionar. João 3,17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por intermédio dele. O mundo já estava condenado. E o Senhor veio para que houvesse libertação. E esse é o livre-arbítrio que nós temos, em decidir estar ao lado de Deus. Porque quando você vive na prática do pecado, você não tem o livre-arbítrio. Muitos confundem isso, acham que o livre-arbítrio é você escolher se você pode pecar ou não. Pelo contrário, quando você peca, você é escravo do pecado. Quando você peca de forma deliberada, você é escravo do pecado. Mas quando você se entrega a Cristo, você recebe o livre-arbítrio. E você tem a liberdade de servi-lo e de adorá-lo. E isso só para aqueles que nasceram de novo, só para aqueles que receberam esse dom de Deus. Isaías 12, versículos 2 e 3 diz: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Amém, queridos? Eu queria que você curvasse a sua cabeça e pensasse nesta noite sobre sua vida, como você chegou aqui. O inimigo, ele nos acusa, ele nos afronta, mas o Senhor veio para nos dar liberdade. Nosso Deus se fez carne, viveu entre nós, passou pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dores, e Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso para vencer a morte. E você tem que pensar na sua caminhada com Cristo. Ele é poderoso para ressuscitar, e Ele quer ressuscitar você.
Ele quer ressuscitar os seus sonhos, Ele quer ressuscitar aquilo que você perdeu, aquilo que está morto em você. Fale para Deus aquilo que te aflige, aquilo que dói em você. Fale para Deus aquilo que você quer que Ele mude. Fale para Deus da sua frieza. Fale para Deus da sua dificuldade em buscar. Fale para Deus da sua dificuldade em ler a Bíblia, em orar, em se relacionar com Ele. O que agrada o coração de Deus, querido, é o seu coração quebrantado na presença dEle. O que agrada o coração de Deus é quando você se prostra na presença dEle para adorá-lo. Toda altivez que se levanta contra o entendimento de Deus deve ser destruída na sua vida. Todo entendimento humano, toda capacidade humana, você tem que abrir mão e se entregar a Deus para que Ele possa operar em você. Deus querido, te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Pai, em te servir. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem se revelado a nós a cada dia, Pai. O Senhor tem falado conosco, ó Pai, daquilo que nós temos que mudar. Nós cremos no sobrenatural de Deus em nossas vidas. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que esteja sondando cada mente, cada coração, ó Pai, dos teus filhos que estão neste altar, Senhor, que estão neste templo, ó Pai, nesta noite. O Senhor conhece a realidade de cada um dos teus filhos. O Senhor conhece, ó Deus, os relacionamentos frustrados muitas vezes. O Senhor conhece as dores dos seus filhos, ó Deus. E a tua palavra nos garante, ó Pai, que o Senhor é poderoso para nos sarar, para nos curar e nos restaurar, ó Pai. Que haja, Deus, ressurreição no nosso meio nessa noite, ó Pai. Que os teus filhos, ó Deus, possam, além de ser convencidos, ó Deus, acerca do Evangelho, além de ser convencidos, ó Deus, de que o Senhor é Deus real em nosso meio, que os seus filhos, ó Pai, que nós possamos nessa noite nos convertermos a Ti, ó Pai. Nos capacite, Senhor, nós cremos que o crescimento, a fonte de crescimento é a Tua palavra. Nós cremos que a fonte de crescimento é o Senhor Jesus em nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, tenha liberdade para operar em nosso meio, ó Deus, a começar, ó Pai, no pastor da nossa igreja, a começar nos líderes, ó Deus. Que o Senhor esteja fazendo um movimento, ó Pai, de restauração e de cura em nosso meio, ó Pai. Assim como o Teu servo, o pastor Cleves, orou, Pai, nós repreendemos toda palavra de divórcio, nós repreendemos toda palavra de divisão, tudo aquilo que não agrada ao Santo Espírito do Senhor, ó Pai, nós quebramos nessa noite em nome de Jesus. Que o Senhor esteja visitando o nosso coração, ó Pai, que o Senhor esteja nos visitando em sonho, ó Pai, e que nós possamos compreender para que fomos chamados, ó Deus, e que os nossos corações, as nossas mentes possam estar voltadas para o Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor é real e verdadeiro em nossa vida. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor com um cântico. Todos necessitam. Sai do seu lugar, cumprimente o seu irmão, dê um abraço nele. Deus nos abençoe. Perdão e compaixão. Todos necessitam graça e esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação, Jesus a morte venceu.